I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there still be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba 2, e junto comigo aqui na mesa, o alquimista dos streamings, Eric. Fala, galera. Cara, pra mim, qualquer jogo que passa do 3 eu já fico com o pé atrás, mas tudo bem. E nessa desconfiança toda se junta a nós o monge da sequência, Paulo Nagahara. Se a continuação não tiver a missão no nome, não é boa. E se a continuação for um prequel, na verdade? Tem que ser Meu Deus. o início. Senão não é bom. Não. Se continuação já é duvidosa, prequel você pode garantir que é uma merda. Mas enfim, galera, estamos um pouco defasados aqui hoje na taverna. A nossa amiga arqueira, o nosso amigo paladino não puderam gravar conosco. Mas nós vamos falar hoje sobre sequências. Sequências desnecessárias, sequências no geral. Enfim, vamos falar sobre as sequências no mundo dos videogames. E se você quer saber a nossa opinião sobre esse tema, vamos dar sequência na conversa e cola com a gente aí. Vambora! Bom, galera, sequências não são novidades pra ninguém, né? Se você acompanha o mundo do cinema ou o mundo dos videogames, a gente tá abarrotado delas. A questão é que parece que a indústria do entretenimento, no geral, gosta muito da ideia de dar continuidade à história, ao invés de só fechar elas de uma vez. E a gente quer falar um pouco sobre algumas sequências que a gente considera desnecessárias. Só que antes, acho interessante dar um pequeno contexto, até saber a opinião dos meus dois colegas aqui. O que pra vocês ajuda a tornar uma sequência desnecessária? É uma ótima pergunta. Mas pra mim, assim, uma sequência desnecessária é aquela que não agrega nada ao universo do jogo, né? Ou desfaz alguma coisa que foi criada nos jogos anteriores. Porque aí você acaba invalidando, né, tudo aquilo que você construiu numa narrativa. E também não dá seguimento, né, ao que ela foi feita inicialmente. E pra mim, não necessariamente o jogo precisa ser narrativo pra ter uma sequência ruim, sabe? Tem jogos que, tipo, tem sequências que mudam completamente a história e tudo mais, e que tá tudo bem, mas que é uma sequência que desvirtua completamente tudo que aquela série de jogo é. Então, pra mim, não só jogos que não agregam ao jogo anterior, também jogos que não mudam nada em relação ao jogo anterior também, pra mim, puta que pariu, isso aí é um saco. Mas jogos que mudam completamente, tipo, o que a franquia quer ser, o que a franquia é, que muda meio que a alma daquela franquia, sabe? Pra mim é uma sequência que, cara, de fato, ninguém pediu isso, tá ligado? Não necessariamente torna algo ruim, tem até jogos que tem sequências que são ruins, mas que são jogos isoladamente bons e que até melhoram a franquia, vide, sei lá, Assassin's Creed. Mas tem a tendência é uma sequência ruim ser um jogo ruim também, sabe? É tenso porque, no caso, quando você faz uma sequência, você acaba reaproveitando muita coisa do que veio antes, né? Um exemplo da era clássica de videogames, a própria franquia Mega Man, né? Quando você joga Mega Man 1 até o Mega Man 6 do Nintendinho, por exemplo, você botar uma foto de cada Mega Man, assim, tela de jogo, num vácuo, e mostrar pra uma pessoa e falar, qual que é o 1, qual que é o 6 aqui. A pessoa não vai nem saber diferenciar, né? É verdade. É meio foda. E isso se arrastou até na era do Super Nintendo, pelo menos na franquia X, né? Mega Man X 1, 2 e 3 são muito parecidos. No PlayStation 1 pra frente, cada um deles foi ficando de fato muito diferente um do outro, então dava pra diferenciar. Mas talvez tenha essa necessidade de usar sequências como forma de vender por questão de demanda do público, talvez. Vocês acham que é meio confortável pra quem tá consumindo isso voltar pra um mundo que ele já é familiar, ao invés de
tentar algo diferente, tentar algo novo em um mundo que ele ainda não conhece, por exemplo? Vocês acham que sequência tem esse tipo de apelo com o público também? No caso desses jogos antigos que você mencionou, o Mega Man, faz total sentido. Né? Até se você considerar na época em onde o Mega Man, o Mario, eles nasceram, era uma época que os jogos eram muito curtos, eles eram bem difíceis, mas eram bem curtos. Então era uma forma de você ter uma continuação, era uma forma de você aproveitar mais daquele personagem e em uma aventura nova, né? Em fases novas, de repente até com uma mecânica nova que é introduzida nos jogos. Então, pelo menos no passado fazia sentido, né, para você ter esse frescor, né, esse clima de novidade numa franquia já estabelecida. Agora, hoje em dia, eu acho que isso é puramente mercadológico, mas fala aí, Eric. Sim, então, é um pouco dos dois, na verdade. É mais seguro você fazer uma franquia, porque tu já meio que reaproveita grande parte do público que jogou e gostou do primeiro, né? Então, se um jogo já fez muito sucesso, é muito fácil você vender bastante pra galera que já gostou do primeiro e comprou o primeiro, mesmo que você faça algo que não é bom, porque a galera quer mais daquilo, sabe? Às vezes tem jogos que de fato o público pede e pressiona pra uma continuação, e tem jogos que é só por essa questão mercadológica aí do tipo, cara, beleza, tamo com uma ideia nova aqui de jogo. A gente transforma isso aqui numa IP nova ou só pega todo aquele público que já tá acostumado com todo aquele mundinho no jogo anterior? É muito mais fácil e mais barato até, eu diria, tu fazer uma franquia, uma sequência do que fazer uma IP nova. Então é um pouco dos dois até, eu diria. Pô, é interessante você mencionar isso. Eu vou puxar um papo que eu tava tendo com o Paulo aqui em off antes da gravação sobre o God of War, a franquia God of War, né? O que eu comentei com o Paulo, né? Vai datar um pouco o episódio, audiência, mas eu vou mencionar. Teve a State of Play na semana dessa gravação que a gente tá tendo. E foi revelado, por exemplo, o God of War Lao Fei, que vai ser aparentemente vai ser uma história paralela. A gente não sabe, não tem muitas informações até a data da gravação do episódio. Mas o que eu comentei com o Paulo, né? Na época do God of War 2018, quando eu vi ele pela primeira vez, não foi em 2018, né? Eu tava fora do mundo dos videogames naquela época ainda. Mas quando eu tive contato com ele depois de consumir a história dele, eu tive a sensação de que aquele personagem não precisaria ter sido o Kratos. Poderia ter sido um personagem novo inventado para aquela história. Mas óbvio que, elogiando a Santa Mônica onde é cabido, qual que é a minha teoria da conspiração, né? No meio do caminho, alguém deu a ideia de aproveitar o Kratos pela questão que o Eric mencionou de IP. IP conhecida, personagem conhecido. Pô, vamos usar o Kratos aqui pra chamar mais público. Já que decidiram usar o Kratos, eles adaptaram, de novo, voz da minha cabeça, tá? Adaptaram no meio do caminho pra história fazer sentido com o personagem que eles resolveram escolher. Mas até hoje eu tenho meio que essa sensação, tipo, não precisava ser um God of War. Poderia ter sido outro personagem. Que é uma sensação parecida que eu estou tendo com um pouco que foi revelado com o jogo da Lao Fei. Que poderia ter sido uma IP nova facilmente e não precisaria atrelar um nome God of War. Me passa a sensação de que só atrelaram o nome pra dar essa sensação de continuidade, sabe? Essas sequências. Trazer o público familiar com essa IP. Eu tenho isso um pouco forte hoje em dia também, da questão mercadológica de você fazer uma sequência. Até porque se tu comparar, sei lá, God of War desde 2018 já, né, que é esse que teve esse boom de mudança, com God of War 1, cara, tem mecânicas ali parecidas, assim, dá pra dizer, assim, muito por alto, mas são jogos, eu diria que são jogos completamente diferentes, tá ligado? Não só na mecânica, como na própria questão da história, né? Pô, tu vai ver o 2018, já é uma história já paralela ali, que é, tipo, o Kratos em uma nova mitologia até, né? Porra, tu pegar o God of War 1, que era lá toda a mitologia grega e tudo mais, acabou todos os deuses principais da mitologia grega, porque o Kratos já matou todo mundo. Putz, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Coloca... Ou foi esse caso que o Paquito falou aí, né, que, tipo, estavam fazendo outro jogo
sobre a mitologia nórdica e quiseram reaproveitar o Kratos, ou eles pensaram, putz, como é que a gente reaproveita mais ainda desse personagem se, tipo assim, tudo que dava pra extrair de mitologia grega aqui, o que eu não concordo até, daria pra fazer mais na mitologia grega, mas considerando isso, né, eles pensaram, porra, como que a gente pode trazer, tipo, deuses assim que estão no hype hoje em dia, se tu pensar em 2018, tipo, toda essa questão da cultura nórdica ainda tava bem no topo até, né, porra, não só no videogame, como em questão do cinema ali, várias séries sobre mitologia nórdica e tudo mais. Então, como que a gente pode fazer isso? Pô, traz o Kratos pra mitologia nórdica também. Motivo? Porque sim, foda-se, sabe? Então, não tô dizendo que é um jogo ruim, até porque eu não joguei muito do 2018, diria que eu zerei ele pelo YouTube, digamos assim. E parece ser um jogo bom, mesmo pra mim que não sou muito fã. Mas nessa questão de ser uma sequência dos originais, ele realmente, pra mim, não faz muito sentido, sabe? Desde 2018, o Ragnarok o pessoal fala que foi ainda pior, não sei o porquê também. E esse daí parece ser tipo um pouco mais do mesmo dessa nova onda de God of War, sabe? Sim, eu tenho essa sensação também. Não desmerecendo o God of War, né? Ele é um jogo incrível, mas se for o Kratos ou se for o Zé Viking, não faria diferença. Podiam ter feito um God of War, tá ligado? O próprio usar o nome God of War, mas você usa um novo personagem. Sim. Que meio que é o que fizeram aí com a esposa dele, né? No fim das contas. Foram pra esse lado. Mas nem tudo é coisa ruim, né? Tiveram sequências, nem toda franquia, por assim dizer, ela se estabeleceu já no primeiro jogo, né? Tiveram sequências que ficaram tão icônicas que moldaram a cara daquela franquia a partir dali. Eu consigo dar um exemplo bem legal, que é a franquia Devil May Cry. Tipo, o primeiro jogo é ok, teve aquela derrapada no segundo jogo, né, Paulo? Foi sim, zoadinho. Mas aí veio o terceiro e, pô, 3, 4 e 5 você vê que eles são muito, apesar de ter tido evolução clara na franquia, eles são semelhantes na estrutura deles, né? Sim. O próprio Devil May Cry, ele... Acho que eu já comentei isso no programa, mas ele marcou essa virada de chave, né? Da própria franquia, né? Que o DMC 1 e 2, eles são mais sisudos, né? Eles são mais sérios. Eles ainda têm aquela cara de spin-off do Resident Evil, que é o que originou a franquia, né? Aí agora o 3, ele trouxe essa personalidade, né, do Dante mais jovem, mais zoeiro. E isso que acabou dando a personalidade que a franquia tem hoje. Né, de ser anime pra caramba, de ser mais... não se levar tanto a sério, né? Porque os dois jogos, realmente, eles não tinham nada disso. Sim. A própria, já que você mencionou, né, a própria franquia Resident Evil, ela foi se encontrando nas sequências, né? A gente vê que o Resident Evil 1 era muito uma visão do japonês sobre filme de ação B americana, vamos colocar assim. E no Resident Evil 2 e 3 ele já tomou uma encorpada, né? Depois que a gente descobre sobre a Umbrella Corporation e tal, ele dá uma expandida naquele mundo. E aí no Resident Evil 4 ele vira outra coisa completamente diferente também, né? Ele nasce de uma forma lá no PS1, chega na era GameCube, PS2 com Resident Evil 4, ele vira outra coisa. E aí depois, que aí é o risco de você fazer muita sequência, né? Que é até um outro ponto que eu queria ver com vocês. O Resident Evil se perdeu nas sequências, né? Tem franquias aí que as sequências vão passando, parece que ela esquece de onde veio, esquece pra quem que é o jogo. E se perde no próprio personagem, né? Vocês concordam com isso? Sim, total. Isso acontece muito com essas franquias mais longevas, né? Mais antigas. Eu acho que vem muito também de ser um problema... não um problema, mas... de ser uma necessidade de você apresentar a franquia para um novo público, né? Aconteceu muito com Resident Evil, aconteceu com Final Fantasy, que eu acho que a gente vai falar também. O próprio Pokémon, né? O Pokémon, ele, embora não sejam sequências, né? A cada nova geração, ele introduz coisas novas, mas ele mantém uma simplicidade, né? Para atrair os novos jogadores. Jogos da Nintendo fazem muito isso também, né? São continuações, pero no mucho.
geralmente, ó, eu falando bem da Nintendo aqui, né? Nos jogos da Nintendo e nas continuações ou não continuações das franquias dela, eu consigo ver muito da alma original nas franquias que ela cria. Por exemplo, jogos do Mario. Pô, se tu pegar, sei lá, Super Mario, o primeirão lá de Nintendo, de Nintendinho no caso, e os novos Super Marios. Com jogos completamente diferentes, mas ainda assim, eu sinto que a essência se mantém muito. Mesmo se tu comparar, sei lá, o Mario Odyssey com o Super Mario World lá de SNES, tá ligado? São jogos diferentes, um é plataforma 2D, outro é algo 3D, mas ainda assim ele mantém muito da essência. A série Zelda também, porra, Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, são jogos muito diferentes do, sei lá, de um Zelda A Link to the Past, só que ainda assim tem uma alma muito Zelda que se mantém. Eu não, porra, é difícil até de explicar por quê. Por que ele mantém essa essência. Eu não acho que é só porque mantém os personagens, não. Tipo, tem jogos que tem muito cara de Zelda. Vide ali, sei lá, os jogos que se inspiram nele, que até o próprio Darksiders, sabe? E os jogos atuais da franquia, eu sinto que eles ainda têm um pouco dessa alma, essa essência que mantém a série indo além, ainda que narrativamente elas não são nada conectados. E Pokémon, porra, é uma série que a gente geralmente fala que é muito mais do mesmo, né? Mas é um pouco foda, até porque sempre que, tipo, que a Nintendo tenta meter uma mecânica nova em Pokémon, dá um certo bafafá, tá ligado? Sei lá, acho que o único que o público, no geral, gostou pra caramba foram as Mega Evoluções. Além disso, qualquer outra coisa que não fosse isso, sempre tem, tipo, uma parte que gosta muito, ou outra parte que odeia, tá ligado? Então é um pouco até complicado, tipo assim, de analisar essas continuações e não continuações da Nintendo, sabe? Sim. Caso de Nintendo, até a gente... até não entra muito, não se encaixa muito no episódio de hoje, né? Que eles não fazem exatamente continuações. Mas se encaixam nesse exemplo de... Continuações espirituais de também, continuações né? espirituais e de apresentar a franquia para novos públicos, né? Sim. Vou fazer uma dinâmica aqui, inclusive. Se vocês conseguirem pensar de bate-pronto, assim, ou... enfim, vai no tempo de vocês. Existe um pouco de uma discussão de que às vezes é melhor terminar uma franquia no auge do que arriscar fazer uma continuação e estragar o negócio. Vou dar um exemplo aqui. Não é uma franquia, porque não teve sequência, né? Mas vamos lá. Quando você tenta fazer uma continuação de algo que teve, por exemplo, um final ambíguo. Sem dar spoilers, obviamente, mas vou mencionar aqui o Quantum Break, da Remedy. Ele tem um final ambíguo. Ele deixa um elemento em aberto, apesar da história em si, ali para aquele mundo, ela ser fechadinha, ela tem um início, meio e fim, mas o final é ambíguo. E aí fica complicado você querer fazer uma continuação para isso, e os próprios produtores, enfim, à época disseram que nem tudo precisa ter uma continuação. Tá certíssimo. Primeiro, que é o que eu ia perguntar. Primeiro, se vocês concordam que nem tudo precisa ter uma continuação. E fazer uma dinâmica, uma brincadeira aqui. Se vocês pudessem pegar uma franquia hoje, apagar todas as continuações que ela teve e deixar só um jogo. Vocês conseguem pensar em alguma que ela foi estragada pelas continuações? Caramba. Tá, isso eu vou ter que pensar um pouquinho, calma lá. Essa aqui eu tenho na ponta da língua. Então pode seguir aí enquanto eu penso aqui. Talvez eu tome pedrada aqui dos 5 fãs da franquia que existem no mundo. Mas Kingdom Hearts. Ih! Eu ia falar isso aí também. Não, você pega o primeiro jogo, ele é uma... Eu tava até comentando isso com o Paquito aqui no nosso papo pré-gravação. Ele é um jogo completo, né? Ele tem começo, meio e fim, fechadinho, né? Então você tem um arco de história que começa e termina ali mesmo dentro do jogo. Teve a versão Final Mix que adiciona algumas coisas meio que pra linkar com as continuações. Mas isso a gente pode deixar até como... Poderia deixar até como uma aventura futura em aberto. Mas as continuações de Kingdom Hearts, elas vão adicionando tanta coisa no universo, né? Elas vão inchando aquele universo com
com tantos conceitos novos, com tanta maluquice de viagem no tempo e memórias e não sei o que o que era pra ser uma aventura ali simples, né, um crossover divertido entre Final Fantasy e Disney, acabou se tornando um monstro que você precisa de uma pós-graduação pra entender tudo o que tá acontecendo. Ele virou uma fanfic gigantesca, né, cara? Virou uma fanfic gigantesca. Fora o fato da fanfic, né? Eu acho que no caso de Kingdom Hearts, ele se perdeu a ponto de o crossover se perder, sabe? O que trazia a gente pra franquia, pelo menos no primeiro momento eu joguei por essa curiosidade, é tipo, cara, são personagens de Final Fantasy no mundo da Disney, nos mundos da Disney, eu quero ver isso aí. E não joguei o Kingdom Hearts 3, é sempre muito importante reiterar isso, mas eu joguei todos os outros. Mas eu fui sentindo que os mundos da Disney foram ficando cada vez menos importantes. E a história tomou outro rumo que parecia que estavam encaixando personagens em mundos da Disney ali porque era obrigação contratual ou alguma coisa assim. E eu ouvi dizer que do Kingdom Hearts 3, inclusive, a história não avança durante o tempo que você tá nos mundos da Disney. Tipo, você passa por eles e meio que dane-se. Você vê os filmes de novo, só que com o Sora, o Pateta e o Donald ali ao fundo no cenário. Não sei se é verdade, de novo, eu não joguei. Mas, a franquia Kingdom Hearts É o que todo mundo fala, mesmo. pelo menos, né, do Kingdom Hearts no geral. Eu arrisco dizer também que, cara, franquia que eu teria encerrado, menção honrosa na real, a franquia Wild Arms. Eu teria encerrado ela talvez ali no 3, mas eu acho o primeiro Wild Arms tão redondinho que, apesar de eu achar que o 3 é o melhor Wild Arms da franquia, eu não teria problema em se tivesse só o Wild Arms 1, sabe? Ele é muito redondinho, ele é muito gostosinho de jogar. Pena que ele é feio que dói, né? A Sony resolveu enfiar aquele 3D horroroso no meio das pixel art lá. Meu Deus do céu, bagulho escroto. Mas, pô, é uma franquia que eu não gostei do caminho que ela tomou. Assim, Wild Arms 4 e 5, pra mim, eles são bem fraquinhos. Outra menção honrosa que eu consigo pensar também, a franquia Suikoden. Eu acho... O Suikoden 1, eu acho que ele não abusa da hospitalidade. Apesar da minha opinião sobre a franquia. É até meio hipócrita o que eu vou dizer aqui. O Suikoden que eu legitimamente gosto é o 5º. Então se eu matasse a franquia no 1, eu não teria o 5º. Mas eu acho o 1 ali dentro do escopo dele, dentro do que ele se propõe, ele é muito redondinho também, sabe? Então seria uma franquia que eu não teria problemas em encerrar no primeiro jogo. Conseguiu pensar em alguma aí, Eric? Consegui. Pra dinâmica? Inclusive, eu vou aproveitar que os outros 2 membros não estão aqui, porque cada um deles, acho que um deles ia me bater, tanto o Lucas quanto a Kate. Tá tudo bem, eu estou calmo. E eu vou falar uma aqui, e essa uma é com peso no coração que eu vou dizer, que é The Elder Scrolls, cara. Escute aqui, seu repositório ambulante de equívocos, seu analfabeto funcional de carteirinha, seu subproduto da mediocridade humana, seu espécime de rara inutilidade, seu monumento vivo à ignorância. Sua enciclopédia do que não se deve ser, seu catálogo vivo de virtudes ausentes, seu tratado ambulante da mediocridade elevada à enésima potência, seu arquivo morto de boas intenções nunca executadas, seu patrimônio imaterial da estupidez, seu destilado concentrado de irrelevância, seu arquétipo do desperdício de oxigênio, seu compêndio encadernado de incompetências, seu manual ilustrado do como não proceder em sociedade, seu diploma honorário da Universidade do Fracasso, seu fóssil intelectual de eras remotas, seu espelho partido da dignidade humana, seu exemplar de segunda mão da raça humana, seu testemunho eloquente da falência moral, seu repositório de opiniões não solicitadas e invariavelmente equivocadas, sua enciclopédia do que não se deve. Assim, Eita. não porque eu não quero um The Elder Scrolls 6. Eu quero, muito. Meu coração pede muito The Elder Scrolls 6. E é por isso que eu gostaria de acabar com essa franquia de vez, sabe? Por quê? Ah, porque você se odeia? Não, pelo contrário.
Cara, considerando a Bethesda hoje em dia e os últimos jogos que ela lançou, eu não consigo confiar na Bethesda pra fazer uma continuação da série The Elder Scrolls que não seja uma abominação total e que vai, tipo assim, me decepcionar tanto que eu vou passar a ter nojo de Skyrim até, sabe? Então eu tenho, por medo e por um medo fundado, não é infundado, por medo fundado pela Bethesda, eu gostaria de acabar com Skyrim de vez. Isso é só uma menção honrosa por cima. Skyrim, The Elder Scrolls no geral, acaba. Considera que acabou, esse foi o fim, acabou o jogo, final, não tem mais continuação, acabou, sabe? E uma outra que eu pensei aqui no meio disso, que aí a nossa amiga Kate Schmidt ficaria meio chateada comigo ao dizer isso, mas é o próprio Assassin's Creed. Mas o Assassin's Creed já é por um outro motivo. Eu diria que, assim, depois, assim, começou isso mais ali no Assassin's Creed 4, mas com o tempo ele foi pegando uma crise de identidade muito grande por conta de jogos que saíram bem ruins e outros que começaram a querer, tipo assim, eles queriam manter essa IP, mas queriam fazer outra parada com a série. E acabou que hoje em dia Assassin's Creed se tornou uma outra parada completamente diferente e que ser um Assassin's Creed é detrimental até o próprio jogo. O que eu quero dizer com isso? A parte Assassin do Assassin's Creed foi ficando cada vez mais jogada de lado, mas ainda estando ali, só que de forma mal implementada. Eu diria que talvez até o Shadows conseguiu resolver isso acho que meu amigo Paulo poderia só me confirmar depois, mas assim, eu vou dizer assim, ali no Odyssey, que é quando... Odyssey não, no Origins, perdão. Quando Assassin's Creed decidiu se tornar um RPG de ação e um Assassin's Creed ao mesmo tempo, ele acabou se quebrando completamente, foi quebrado. Porque, cara, talvez se eles só largassem o osso da IP e falassem, beleza, a partir de agora nós aqui, Ubisoft, queremos fazer jogos de mundo aberto que são RPGs de ação, mas que não tem nada a ver com Assassin's Creed. Cara, isso seria melhor para esses jogos. Porque toda a parte relacionada a Assassin's Creed desses jogos são ruins. Cara, porra, um Assassin's Creed de Vikings, né, o Valhalla lá. Cara, por que isso precisa ser Assassin's Creed, cara? O que os Vikings teriam de Assassin, de fato, sabe? E, porra, tu vê, a parte de stealth mesmo do jogo, a parte do... só é decremental ao combate. Isso nesses três últimos, né, que são os que eu tive alguma experiência. No Shadows eu não sei como eu acho que no Shadows eles fizeram a ninjazinha ali que acaba retornando isso. Só que eu digo isso também porque, cara, eu sinto falta do Assassin's Creed antigo que foi perdido, sabe? Eu diria que hoje em dia o que talvez seja uma evolução, mas não completamente, do que era o jogo Assassin's Creed antigamente, seria tipo os jogos da série Hitman ali, mais ou menos, que é foco justamente no assassinato stealth, que você tenta, assassina, some e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Mas eu diria que, tipo assim, se a série Assassin's Creed tivesse continuado por esse modo, teriam jogos incríveis de Assassin's Creed, e essa série de RPG de ação, se não tivesse essa relação com Assassin's Creed, seriam jogos de RPG de ação muito melhor, sabe? Então eu acho que essa ruptura do Assassin's Creed agora virou um RPG de ação, pra mim é uma sequência completamente necessária. Não tem um porquê esse modo RPG de ação da Ubisoft continuar sendo Assassin's Creed. Pra mim é detrimental a ambos, a tanto o fã antigo de Assassin's Creed, quanto um cara que queria, tipo, os jogadores mais modernos, né, eu diria, que querem, tipo, aproveitar um jogo de RPG de ação moderno. Ser um Assassin's Creed é decremental pra esses jogos, sabe? Sim, total. Até complementando um pouquinho o Eric, o Shadows não melhora isso não, viu, Eric? Né, você tem um mini arco ali, que só pra falar que é Assassin's Creed, mas se fosse Samurai The Game, ia ser a mesma coisa. Caramba, cara, porra, larga o osso, Ubisoft, caralho, faz uma franquia nova, explora sem essas correntes que é ser uma porra do Assassin's Creed, cara, meu Deus do céu. Se é pra fazer um jogo ruim só pra dizer que é Assassin's Creed, porra, larga essa porra e faz um jogo melhor, tá ligado? Eu acho que se eles fizerem uma IP nova, do jeito que eles querem fazer, mas que tipo, não tão conseguindo por conta dessa merda de querer Assassin's Creed, ele ia chamar mais público do que sendo Assassin's Creed. Mas aí volta ao que a gente mencionou até lá no começo do programa, né? Eles usam Assassin's Creed porque a IP chama público. Pro bem ou pro mal, né? Porque tem gente que vê Assassin's Creed e só quer bater porque é Assassin's Creed, antes do jogo sair. Cara, mas eu acho que assim, eles se mancharam tanto com o público original que eu acredito, pelo menos, que se fizerem uma IP nova, essa galera que se manchou
por conta que gosta dos Assassin's Creed antigo, iria talvez até olhar com melhores olhos, sabe? Não, é uma IP nova, é um RPG de ação, tamo full action aqui agora, é isso aí, galera. Assassin's Creed morreu, acabou. Cara, eu pelo menos, eu vou dizer isso, se não os demais, eu que era um fã antigo de Assassin's Creed, iria olhar a franquia nova e falar, porra, não, esse aí eu vou dar uma chance, tá ligado? Mas não, eu não consigo. Qualquer Assassin's Creed novo, pra mim, por conta dessa questão de, tipo assim, cara, ele ainda está nessa crise de identidade, não dá, tá ligado? Então, talvez, fazer uma IP nova seria melhor, apesar de ter essa questão mercadológica. Não sei se os Assassin's Creed estão fazendo muito sucesso ainda hoje em dia. Eu acho que, pelos relatórios, acho que o Shadows até deu um boom, mas antes a Ubisoft não estava muito contente com os últimos Assassin's Creed. Cara, eu acredito que nesse caso é hora de largar o osso, tá ligado? Quando chega nesse, tu se manchou com o próprio público até, que era o público que você chamaria por ter essa IP, cara, faz outra coisa, esquece, tá ligado? Vira a página. Isso é fogo. E vou trazer até pro lado indie. Eu voltei a jogar o Darkest Dungeon 1, né, junto com vocês, e tô começando a perceber que o Darkest Dungeon 2, eu acho que é uma sequência que eu apagaria do mapa, voltando pra nossa dinâmica aqui. Puta, é verdade. Eu acho que eu apagaria ela, tá? Caramba, isso que você ama é o 2, hein? Tipo assim, Adoro. Isso no contexto que você jogou muito mais o 2 do que o 1. Adoro Darkest Dungeon 2, que fique claro. Mas agora que eu voltei a jogar o 1 e eu tenho essa comparação muito fresca na minha cabeça, eu acho que o Darkest Dungeon 2 entra no que você comentou do Assassin's Creed. Sim, mancha o que a série era, né? Não é que mancha, assim, manchou porque, infelizmente, por N questões, o Darkest Dungeon 2 ele teve um lançamento conturbado e divisivo. Não tem o que fazer. Não, o público da iRad de Darkest Dungeon 1 tá chorando até hoje por causa do 2, tá ligado? A galera, assim, infelizmente foi uma sequência que dividiu o público, que é um dos riscos que a gente comentou durante o programa, né? Você corre o risco de tentar alguma coisa diferente e alienar quem é a sua fanbase. Não tem muito o que fazer. Quando você faz uma sequência, você tem que escolher um dos dois lados. Ou você faz um negócio muito diferente, usa aquela IP e aí você entra nessa questão de, mas justificava ser SP? Ou você faz, entre aspas, mais do mesmo e cai no risco de virar mesmice, que é o que, por exemplo, Assassin's Creed tá fazendo. Sim. E o Darkest Dungeon 2, pra mim, cai muito na questão de, não precisava ser nomeado Darkest Dungeon. Isso aqui poderia facilmente ser uma outra IP. Cara, eu acho que assim, eu até dou contraponto pra isso, cara. Eu acho que Darkest Dungeon 2 seria um ótimo spin-off, na verdade. Se ele só não fosse numerado. Porque assim, ele tem ainda bastante da essência do 1, mas eu concordo com você. São jogos muito diferentes para públicos diferentes, ainda que pode se entrelaçar, tá ligado? Porque eu, diferente de tu, eu prefiro um. Gosto muito do 2, mas eu prefiro um. Sou um dos que ficou chorando com que, porque mudou muito. Até vamos contextualizar melhor o público, né? O 1, ele é um RPG, Dungeon Crawler, com algumas mecânicas de roguelike. E o 2 é ao contrário disso, ele é um roguelikezão, a la Slay the Spire, com aquele caminhozinho a se seguir e tudo mais, né? Tirou completamente a parte de gerenciamento e gestão, que é algo extremamente importante do 1, e se tornou algo novo. Então, tem essa diferença bem grande nos dois. Os personagens são ali os mesmos, ainda que com mecânicas diferentes ali entre si, né? Mas são jogos diferentes. Tipo, só essas mudanças de mecânicas tornaram os dois jogos muito distintos um do outro, sabe? Então, eu te entendo. Eu entendo até o porquê que tu trouxe isso também. Porque eu também, acho que até tu concluiria com isso, mas eu já vou aqui adiantar pra você. Cara, eu adoraria um Darkest Dungeon 1, 2 também, que eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Eu acho que se porventura eles fizerem um 3, vai ser o 2 melhorado, porque acho que o 2 até tá fazendo mais sucesso do que o 1, do que o 1 era, só que com novas histórias, novas mecânicas, sabe? O 2 ele teve um alcance um pouco maior, só que é aquela... A galera do 1 também reclamou na época dele, né? Especialmente a questão dos corpos, mas não vamos detalhar muito isso. Sim, é verdade. O pessoal vai reclamar de qualquer maneira. Mas o 2, apesar de ter tido um alcance bem maior do que o 1, assim, de cara, foi um alcance divisivo. E não é necessariamente isso que você quer pra sua franquia. É verdade. Então não é muito interessante. Mas vamos aproveitar que a gente tá no papo de franquia. Vamos ser hipócritas aqui um pouquinho, nós três.
A gente tá aqui descendo pau em sequência até agora, né? Só falamos basicamente coisa ruim. Mas vamos virar o jogo e ser hipócrita. Vocês conseguem pensar de bate-pronto ou pensando um pouquinho? Algum jogo que vocês amaram que não tem sequência, que vocês adorariam que tivessem? Eita, essa é difícil, hein? Peraí. Deixa eu pensar, calma lá. Forspoken. Forspoken? É interessante. O que você acha que poderia ser melhorado nele, numa sequência? Né, então, eu comentei dele no episódio de jogos que surpreenderam, né? Ele é um jogo, assim, polêmico, né? Que ele teve uma porção de problemas ali de desenvolvimento, né? Próprio de marketing e tudo mais, né? Ele foi massacrado pela crítica, mas ele tem umas ideias muito boas, né? Na questão da protagonista, né? Ela usa magias elementais e tudo mais. A história, ela precisaria de um polimento a mais. Porém, numa continuação, se ela fosse em cima do que já existe, das mecânicas que já existem, né? Da parte do parkour, das magias, né? O próprio mundo, ele é bem interessante, né? Tem uma lore bem rica, bem bacana. Então, uma sequência que refinasse tudo isso e melhorasse os pontos fracos do jogo, ia ter potencial, assim, pra ser um jogão. Pô, bacana. Conseguiu pensar em algum aí, Eric? Cara, eu acho que eu vou ficar devendo pra vocês. Que eu tava olhando minha biblioteca aqui rapidão, lembrando de tudo. Cara, e tudo que eu gosto, ou tem mais sequência do que deveria, ou não precisa realmente de uma sequência. O único que eu consegui pensar, assim, forçando muito a cabeça, é o Dwarf Fortress. Que eu acho que ele é um jogo que, se desse uma modernizada melhor do que... Tipo assim, ele teve essa modernizada que agora o jogo tem gráfico, que antes nem isso ele tinha. Mas eu diria que até uma modernizada na própria interface no geral, tipo assim, uma simplificada em algumas coisas e deixasse ele melhor, tornaria um jogo melhor, o Dwarf Fortress. Mas tem jogos que não são Dwarf Fortress que fizeram isso por ele. Vídeo o próprio Rimworld. Então, cara, acho que eu não consigo pensar assim, de bate-pronto, assim, caralho, isso aqui, putz, tem que ter uma sequência e, cara, não dá, não consigo, tá ligado? Pô, eu consigo pensar em uma, não o jogo em si, mas a ideia que ele propôs. Não sei se vocês vão concordar com o meu raciocínio, mas acompanhe aqui. O Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Final Fantasy Chaos. Vocês conhecem, Ah, porra, né? sim, agora você falou aí, eu pensei em um. Tá, então deixa eu falar a minha Ok, ideia aqui e fala aí aí. você manda a sua. Esse jogo tem uma ideia ótima. O Stranger of Paradise, ele reconta os eventos do Final Fantasy 1 pela perspectiva do vilão, né? Do Garland. Sim. No fim das contas... Gente, eu sei que é meio que um mini spoiler, mas você descobre isso muito cedo no jogo, então eu não vou considerar. Não vou entrar em detalhes narrativos aqui, mas você joga com um vilão, tá? E eu achei uma ideia tão legal, e o jogo foi um dos que eu zerei pelo YouTube, né? Eu não joguei ele de fato, mas eu achei a história tão bacana. Ela começa uma galhofa tão bizarra, você compra a galhofa, aí ele dá a volta e fica um negócio muito bom. Eu não sei explicar. Mas ele é um jogo que eu acho que ele apanhou mais do que ele deveria e até por isso essas ideias não foram pra frente. Mas cara, seria legal se eles contassem a história, por exemplo, do Final Fantasy II na perspectiva do Imperador, ou Final Fantasy IV você na perspectiva do Golbez, ou o 5 na perspectiva do Exdeath, o 7 na perspectiva do Sephiroth, sem o Nomura, por favor. Mas enfim, vocês pegaram essa ideia, né? Esse tipo de sequência que eu queria ter visto. Pega essa equipe que fez o Stranger of Paradise e passa esse pitch de elevador pra eles e deixa eles cozinharem essa ideia, tá ligado? Eu acho que sairia um negócio muito legal, muito diferente. Ou até, por exemplo, o outro jogo aí que é um querido do Eric, o Final Fantasy Tactics. É esse que eu ia falar. Esse então mesmo, manda aí. com exatamente Vamos ver se a o que gente tu falou, pensou a cara. mesma coisa. Não, é exatamente isso. Tudo que tu falou é justamente o que eu tava pensando. Cara, seria incrível ver uma, talvez, sequência do Final Fantasy Tactics, que não os jogos de GBA, que são uma bosta, que já falamos por aqui, mas uma sequência que tu vê o jogo na perspectiva do Delta, cara.
que é basicamente ali o antagonista, meio que semi-protagonista do Final Fantasy, do Final Fantasy Tactics, que tu vê a história dele acontecendo muito assim de segunda... Como posso dizer? A tua história evolui e você vê aos poucos a dele evoluindo também, mas você não vê o que ele de fato fez pra chegar lá. Você vê as coisas acontecendo, sabe? Então, porra, seria muito foda, ou uma sequência, um spin-off, que tu jogasse toda essa história do Delta até ele chegar onde ele chegou, que é o final do jogo, que eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas seria incrível isso, mano. Sim, você pensou a mesma coisa que eu, então. um spin-off, alguma coisa assim, na perspectiva do Delita. Eu acho que ia ser muito legal também. E trazer pro meu mundo aqui de jogos mais obscuros, jogos indie, mas talvez esse esteja um pouco mais conhecido por causa do estúdio. A franquia Heroes of Might and Magic, ela é bem conhecida aí no mundo dos jogos de estratégia 4X. A galera que tá fazendo agora o Heroes of Might and Magic Olden Era, que é o mais recente, eles trabalharam num jogo, num roguelike, que ele é um Darkest Dungeon reverso. Ao invés de você controlar os heróis indo explorar uma dungeon e se aprofundando nela, você controla um vilão que foi despertado, ele estava selado bem fundo numa masmorra, e você vai pegar esse vilão e vai tentar subir de volta à superfície para ele iniciar o plano de conquista do mundo e de vingança dele. O jogo que eu tô falando é o Iratus Lord of the Dead. Por que eu acho que seria bom uma sequência desse jogo? Porque o jogo termina quando você chega na superfície, ele é um roguelike, né? Então se você ficar sem recursos, você vai ter que começar a campanha de novo, é uma coisa só. Mas o jogo basicamente termina com que a premissa leva você a acreditar que ele vai terminar. O cara vai sair da masmorra, vai se libertar e vai tacar o inferno no mundo. Só que ele termina nesse ponto. E eu queria muito ver uma sequência de mais disso. Entendeu? De você ter mais campanhas com esse cara controlando as hordas de mortos-vivos dele e a humanidade mandando campeões pra tentar parar ele e você matando esses campeões e continuando a campanha dele. O vilão Ele metendo zaralho no mundo depois de sair da dungeon, tá ligado? Isso, eu queria ver esse follow-up pro que a gente vê no final do jogo dele, do Iratus. Até fica a recomendação pra quem tá escutando. Esse jogo entra em promoção com frequência, o Iratus Lord of the Dead. Tá baratinho agora, hein? Ele é um roguelike muito competente, tá? Você vai pagar... Acho que quando eu comprei, eu paguei, sei lá, 12 pila nele. Ele me rendeu algumas horas de jogatina. Agora, e inclusive, então acho que até o ouvinte que ouvir isso aqui quando a gente estiver falando, vai estar 10 conto, cara. Ó, tá 90%. Sim, Ele tá de 90%. Aham. Ele entra em promoção com muita frequência, cara. Eu joguei isso aí por, tipo, umas 80 horas, mano. É um joguinho muito gostoso, que eu adoraria ver uma sequência dele. E até pensei em outro aqui. Tava mexendo na minha biblioteca também, igual o Eric. Já que tá na moda aí de lançar a sequência de roguelike famoso. Esse não é famoso, tá? Infelizmente ele não explodiu. Mas é um deck builder chamado Beneath Oresa, que ele saiu mais ou menos na época lá do primeiro Slay Spire, sabe? Veio naquela leva de jogos se inspirando nele. E por que eu acho que seria legal ter uma continuação dele? Porque ele tem toda uma lore, uma forma que o mundo dele funciona e tal. Só que ele é muito contido. Ele é basicamente, você vai escolher uma dupla de aventureiros, vai mandar pra explorar ruínas subterrâneas, e vai seguir um mapa estilo Slay the Spire, com combate deck builder. Vai passar por 3 andares e o jogo acaba. Só que é um mundo que todos os personagens são basicamente aquele termo que tem em inglês, scavengers, né? Escavadores, arqueólogos, enfim. São caçadores de tesouros. Então abre margem pra você fazer muita coisa dentro desse mundo. E você expandir as mecânicas do deck builder também. Mas, infelizmente, o estúdio, pelo menos, eu fico de olho sempre, eu nunca mais vi nenhum post, nada. A última atualização do Beneath Oresa foi em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2025. Então o jogo praticamente deve estar pronto já e acho que eles não vão mexer mais. O que é uma pena, porque é uma premissa que abriria margem para continuações aí e a gente não vai ter, pelo visto. Sim, né? No mundo dos jogos indies aí tem bastante coisa que merece continuação. Só uma menção rápida aqui, Baquito.
Agora que você falou de jogos indie, eu lembrei aqui de um joguinho chamado Carry On. Não sei se vocês já jogaram. Não conheço. Ele é um Metroidvania, né? É dentro de um laboratório, né? Tem alguns cientistas que eles estão meio que cultivando, fazendo experimentos numa gosma alienígena, que é o que você controla. Então essa gosma, ela sai do controle e sai devorando todo mundo e tenta escapar do laboratório, né? O laboratório é subterrâneo, tem vários andares. Ah, Carry On. Tá, agora que eu botei aqui no YouTube eu vi, tô ligado. Sim. Eu achei que era Carry On, tipo Carry On. Eu pensei isso aí também. Mas é Eu Carry On digitei tudo essa. junto. Não, Eu também. Carry On, tudo Eu junto. digitei essa busca aqui no YouTube e apareceu o clipe do Kansas pra mim. Então é isso, né? É um Metroidvania, né? Você vai... Conforme você avança no laboratório, você ganha novas habilidades e vai ficando mais forte e maior. Né? Até o ponto que você é uma gosma assim, gigantesca, feita de sangue, de tripas e de gosma. E por fim você sai do laboratório e o jogo termina aí. Agora, uma sequência com esse treco solto na cidade ia ser o caos assim que a gente adora. Ia virar um Katamari da Maci, só que de carne. O Katamari Eu pensei a do mesma inferno. O Katamari do Satã ali, o alien engolindo todo mundo. Aí pedi pro japonês gravar uma versão death metal lá da música do Katamari, tá ligado? Enquanto o alien tá comendo todo mundo. É muito top, velho. Bom, seguindo aqui pro nosso papo principal, cada um de nós, obviamente, trouxe aí um jogo, uma franquia que lançou alguma continuação que nós consideramos desnecessárias. Eu queria começar com o meu amigo Paulo. Qual jogo você escolheu pra falar aí pra gente? Eu escolhi aqui, vou primeiro fazer uma menção honrosa, que é o Yakuza de Piratinha, né? O Like a Dragon, a Pirate Yakuza em Havaí. Eu não sei se dá pra considerar ela aí uma sequência ou um spin-off, porque é um jogo que ele faz parte daquela série Gaiden, né, do Yakuza, que seriam histórias paralelas envolvendo os personagens principais da franquia. Ele tem assim umas ligações muito rasas com o final do Yakuza 8, né, o Infinite Wealth. Porém, nesse ponto de vista do Majima, né, do cão maluco de Shimano, né, o cara lá do tapa-olho, malucão. Então ele, depois ali dos eventos finais do Infinite Wealth, ele é mandado pro Havaí pra resolver umas tretas e se perde no meio do caminho. Então ele é acordado, ele vai parar numa ilha, é acordado por um menino, que ele tem um tigre de estimação. E acaba virando Quem nunca, né? Acaba virando uma piada recorrente no jogo, porque todo mundo acha que o tigre é um gato. Yakuza sendo Yakuza. Yakuza sendo Yakuza. E ele pega toda a loucura da série e eleva ali a enésima potência, né? Porque você elimina, né, toda a parte séria do Yakuza, por assim dizer, né? Aqueles temas mais pesados. E ele é puramente zoeira. Então, aquela parte, um pouco de droga, um pouco de novela, eles cortaram a novela, ficaram só droga. Ficou só droga. Até porque não tem explicação nenhuma do porquê você tá dirigindo uma nau, uma caravela portuguesa em pleno século XXI, sabe? Porque sim. Então tá. Porque Majima, né, mano? E porque você pode ter um lança-chamas num navio de madeira sem que nada aconteça. Por ele ter esse clima de spin-off e ter uma ligação muito breve com os jogos antigos, eu não sei se dá pra considerar ele uma continuação, né? Então por isso que entra aqui como uma menção honrosa. Foi meio que uma forma da SEGA e da Ryuga Gotoku faturar mais um cascalho e reaproveitando, né, todos os mapas e o gameplay do Yakuza 8, né, o Infinite Wealth. Que é algo assim muito comum da franquia, né, você reaproveitar tudo que eles conseguem. Os caras desenvolvem jogos assim muito rápido, mas por conta disso, né, de reaproveitar tudo que é tipo de mapa.
Aí como eles fizeram aquele mapa gigante do Havaí ali pro Yakuza 8, claro, com certeza deram um jeito de encaixar aquele mapa de novo. Então, menções honrosas feitas aqui, eu vou pro meu prato principal aqui, que é Bayonetta 3. Estou curioso com esse aí. Bayonetta 3, eu acho que foi o título mais polêmico aí da franquia, né? Ele é tanto dentro quanto fora dos videogames, né? Ele foi um jogo que ele foi anunciado em 2018, 2017, por aí. Porém, ele só saiu mesmo em 2022. Né? Ele passou por quase que por um inferno de desenvolvimento. Né? A ideia inicial desse jogo era para ele ser um character action de mundo aberto, né? Quase como um Nier Automata da vida. Porém, viram que não ia dar muito certo por conta das capacidades do Nintendo Switch, né? E tudo mais. E por conta de orçamentos também e limites de tempo. Então acabaram meio que reduzindo o escopo. E trouxeram aqui um conceito que meio que acabou com toda a história pregressa da franquia, né? Bayonetta, por ser um character action, a história é meio que qualquer coisa. Porém, ela tentava seguir uma certa lógica interna, né? Então aqui vou dar uns mini spoilers aqui dos jogos antigos e também do início de Bayonetta 3 para justificar aqui toda essa história. Então, os dois primeiros jogos, né, eles contam a história da Bayonetta, né, que ela é uma bruxa, que no jogo eles chamam de bruxa das sombras, né, a Umbra Witch, que ela toma conta de um artefato chamado Olho do Mundo. Né, é um artefato que ele é metade de uma joia, chamada Olho do Mundo, que tem poderes ali inimagináveis sobre o mundo dos homens, o céu e o inferno. Então ele brinca muito com a própria iconografia cristã. No Bayonetta 2 eles até começam a adicionar elementos da mitologia nórdica, mas mas meio que de forma uniforme, né? Meio que faz sentido dentro do universo do jogo. Faz sentido dentro do universo do jogo. Porém, no Bayonetta 3, o jogo já começa com a protagonista morrendo. Oi? Sim. Ok. E aí o jogo acaba e é isso, tá ligado? Você começa com a protagonista morrendo, por quê? Logo em seguida, você é introduzido a um conceito de multiverso. Ok. Não. Então, tudo aquilo que você viu dos jogos antigos era de um universo paralelo qualquer. Foi a Marvel que dirigiu esse jogo? Pô, tiraram do cu esse conceito, né? Não tinha isso no 1 e no 2, ou tinha e eu tô louco. Não tinha. O que tinha era, no máximo, viagem no tempo e assim, de forma muito sutil. Cara... Não, imagina, só imagina, cara. Quando a galera teve essa ideia, provavelmente a gente tava vendo os filmes da Marvel, né? E falou, porra, cara, essa ideia aí de multiverso tá muito maneira, a galera gosta muito, não tá nem um pouco saturada a ideia de multiverso. Cara, vamos trazer isso pro nosso jogo também. Com certeza não vai dar nada de errado. Saiu quando esse jogo, Paulo? Desculpa interromper a sua explicação aí, mas fiquei curioso. O jogo saiu em 2022, então... Já tava saturado então pra porra. essa parte A teoria do do multiverso Eric já faz tava sentido crescendo pra caralho. E tanto é Marvel, porque essa entidade que derrota a Bayonetta aí no começo do jogo, ela tem umas magias tipo o Doutor Estranho, sabe? Que os prédios abrem assim, ficam ali meio caleidoscópio, multiplica os prédios e não sei o que. Porra, só falta ter algum cubo mágico ali que vai ser o MacGuffin da parada que tem a resposta pra todo o universo. Tem o cubo mágico. Não, nem fudendo. O cubo mágico que ele viaja entre universos. Não, só falta agora ter, sei lá, 1 ou 2 personagens que aparecem só nesse jogo e são mais protagonistas que a Bayonetta. Aí fechou o combo. Também tem. Também aparece. Nem fudendo, Paulo. Nem fudendo. Não, eu tava brincando, velho. É sério? Não, vocês acertaram assim. Vocês acertaram 100% do jogo sem nem verem a cara dele, né?
Caramba. Que além do... além do conceito do multiverso, que é jogado assim nos primeiros 20 minutos de jogo, você é introduzido também a uma segunda protagonista, né? A Viola. Que ela é uma menina assim, meio não, totalmente punk rock. Não tem nada a ver com a Bayonetta, né? Ela é toda rebelde, toda desbocada, né? Toda rock and roll mesmo. Ela é responsável por viajar entre os universos pra Puta que pariu. reunir versões da Bayonetta, versões diferentes, pra lutar contra esse mal que tem destruído o multiverso. Meu Deus. Caramba, é literalmente o filme do Doutor Estranho, cara. É literalmente É o último filme do Doutor Estranho. No multiverso da loucura, caralho. Então ela acaba caindo num outro universo que você encontra a Bayonetta desse jogo mesmo, e ela segue com ela durante todo o jogo. E a Viola é meio que o Virgil do Devil May Cry, né? Que ela usa uma katana também, diferente da Bayonetta, né? Que tem acesso a diversas armas, diversos gimmicks diferentes. A Viola só tem a katana, porém tem muitos movimentos diferentes pra ela, né? Então ela consegue conjurar um gato gigante, consegue jogar energia ali, com faixas de energia com a espada e tudo mais. Porém, tudo isso meio que detonou tudo que foi construído nos jogos anteriores. De parte de história, realmente é algo completamente desnecessário. Fora que o jogo, assim, ele roda de forma muito sofrida, né? Ele é um exclusivo do Nintendo Switch. Por ser um character action, a Platinum Games tentou forçar com que o jogo corra a 60 frames por segundo, né? Pra ter ali aquele maior responsividade, né? Você ter animações mais fluídas e tudo mais. Porém, o Switch não aguenta. Não aguenta. Ele tem uns picos de performance, assim, muito malucos. É um jogo, assim, praticamente impossível de você jogar no modo portátil do Switch. Porque tem algumas cenas que você tem muitos monstros na tela, a resolução ela cai e é como se você tivesse precisando de óculos, sabe? Fica tudo borrado, fica aqueles pixel quadradão, assim, estouradaço na tela. Não é uma experiência legal. Mas no quesito gameplay, pelo menos. Porque história esquece, né? Foi pro caralho. Mas no quesito gameplay, ele estragou também? Não, na parte de gameplay eles acertaram pra caramba. É Platinum Games, né? Então, eles têm ali know-how, né? Pra fazer um bom character action. E aqui eles usaram toda a experiência que o estúdio tem pra fazer um combate bem, bem bacana. Né? Aqui, uma parte que foi bem interessante aqui no Bayonetta 3 é que cada arma, né, que a Bayonetta tem acesso, ela tem cada arma ela é atribuída a um demônio diferente, né? Porque na lore, né, da lore do jogo, os poderes da Bayonetta vêm por conta de um acordo que ela tem com os demônios do inferno, né? Então cada arma ela tem meio que a bênção do demônio. Conforme você usa a arma, você evolui nos combos, a Bayonetta se funde com o demônio que está presente nessa arma e consegue dar uns combos finalizadores. E eles são assim bem, bem poderosos. E também tem um outro esquema chamado Demon Slave, né, que é uma espécie de summon que você consegue fazer a todo momento no jogo, né, tem um botão específico para isso, que você, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer batalha, você invoca um demônio gigante pra cuspir fogo em todo mundo. Meu Deus, virou batalha de kaiju o negócio. Virou batalha de kaiju. Inclusive, uma parte bem, bem legal desse jogo, que as lutas de chefe, né, elas brincam muito com diferentes gêneros de videogame. Tem uma que, acho que a primeira, é literalmente uma luta de kaiju. Você tem até barrinhas assim de vida sua e do inimigo, como se fosse um jogo de luta.
Tem uma outra batalha de boss que é um jogo de ritmo. Nossa senhora. Tem uma outra que é uma plataforma 2D, assim, é uma maluquice sem fim. Como é multiverso, então tá tudo liberado. Tô conseguindo entender porque que o nego reclamou tanto desse jogo. Então ele tem essa mistura, tem essa brincadeira com tudo que é gênero diferente. Tem essa história cagada, mas se você levar em conta só o gameplay, é legal. Você tirando esses problemas de performance, quem for jogar, tentem num Switch Pro ou tentem no Switch ligado na TV, porque no modo portátil sem condições. Vou até perguntar, Paulo, agora que a gente não, né? Eu não tenho essa trolha. Mas agora que existe o Switch 2, ele tem retrocompatibilidade com o Switch 1, né? Teoricamente, esse jogo rodaria um pouco melhor se colocar no Switch 2, né? Ou não? Sim, eu não tenho Switch 2, mas pelo que eu pesquisei aqui pro programa, é um jogo que ele tem muita melhoria, né? Até hoje ainda não saiu um patch oficial, nem sei se vai, mas nativamente o Switch 2 já roda muito melhor o jogo. Resolve um pouco do problema de performance, né? Resolve. Especialmente essas quedas de frames que você tem direto. A parte de som também, né? Como você tem essas quedas de frames inconstantes, algumas vezes o som sai meio chiado, sai meio cortando, né? Sai aquele som quebrado. Aí a versão do Switch 2 já meio que corrige isso. Entendi. Mas pela sua descrição, acaba voltando no que a gente meio que comentou lá atrás também, né? Ele caiu na armadilha da sequência que quis se reinventar demais, né? Porque o Bayonetta 1 e 2, ele é aquele character action bem honesto. Você enfrenta os monstrão gigantes, mas é a Bayonetta, né? Aí nesse aí, pelo que você mencionou, colocaram batalha de kaiju, batalha de ritmo, plataforma, tipo... Por que só não melhorar o que você já tinha de bom, sabe? Pra que ficar inventando tanta moda? Oh boy. Então, eu acho que foi... Não sei se o Paulo concorda, né? Porque ele, ao contrário de mim, ele jogou esse negócio. Mas você acha que foi meio que... Causou um detrimento no jogo, esse monte de mecânica que às vezes aparece só uma ou duas vezes pra batalha de boss, por exemplo, que não é tão aproveitado assim? Você acha que precisava? Assim, precisar não precisava. Porém, essas lutas, elas dão um fôlego a mais, né? Eles dão aquele ar puro, né? No meio de todo o gameplay. Com o Character Action, ele tem esse problema, né? De ser um jogo muito repetitivo, né? A própria natureza do Character Action é isso, né? Você vai... Por mais que você tenha diferentes combos e tudo mais, no final do dia você tá só macetando o botão. E é um jogo mais longo, né? O Bayonetta 3 é bem mais longo que o 1 e o 2. Então essas mecânicas novas, né? Essas batalhas diferentes, elas dão aquele respiro, né? Dão aquele clima de novidade para quebrar um pouco a repetição do jogo. Então pra mim, assim, pessoalmente, foi muito bem-vindo. Entendi. Tem mais alguma coisa pra falar dele? Era só isso. Só, meia hora da gente falando aqui. Meia hora descendo o malho, mas é isso aí. Bayonetta 3 é um bom jogo, é um ótimo jogo, mas completamente desnecessário. Bom, vou passar a palavra aqui pro meu amigo alquimista aí. Qual jogo ou jogos você trouxe aí pra apimentar esse tema? Oh boy, eu tenho bastante coisa pra falar sobre um jogo em específico. Mas antes eu tenho que dar uma contextualizada sobre a série pra vocês entenderem a dimensão do quão ruim esse jogo é. Mas antes disso, fica aqui mais uma menção honrosa de um jogo parecido com ele, que é o Age of Empires 4, que é um jogo assim que, porra, até hoje o Age 2 é o mais jogado e mais famoso, que a galera mais ama. O 3 tem uma galera que gostou, eu incluso. O 4 aí é um jogo que geral achou paia. Só que como eu não joguei muito o 4, eu não tenho muito o que reclamar dele em si, o que dizer. Eu só sei que, tipo assim, a parada do Age 4 é que graficamente ele, tipo, porra, é um jogo que saiu hoje em dia
e ele parece um jogo de celular, tá ligado? Isso é um meio tipo, caralho, Microsoft, meu Deus do céu, dinheiro os caras têm, tá ligado? Mas eu não quero falar muito da Age 4 porque eu vou gastar um bom tempo aqui destroçando essa abominação que é outro jogo de estratégia de uma série que consolidou os jogos 4X, se eu não me engano, é isso, né? Explore, Expand, Exterminate, Exploit, é isso, Paquito? Isso. 4X. Que é basicamente explicando isso daí, né? Joguinhos que você junta recurso, aumenta a sua civilização, mata as civilizações ao seu redor e fica grandão. Essa é a parada, né? E o jogo que eu quero falar pra vocês é o Civilization 7. Que puta que pariu, que atrocidade esse jogo é. Mas antes disso, eu tenho que contextualizar um pouco a minha visão do Civilization como alguém que ama muito o Civilization 5, que meio que era uma época ali do Civilization, que ele tava indo pra um tom mais sério, um tom mais realista. Se vocês pegarem aí imagens do Civilization 5, vocês podem ver que até que em relação do gráfico dele é algo bem realista e até, eu diria, até meio difícil por ter muitas mecânicas, muitas informações. Só que, cara, jogo 4K é isso, galera. Geralmente é jogo de quem gosta de Excel, que é uma parada assim de... toda a parte da administração do jogo é o que atrai a galera que joga, né? Eu, incluso, gosto muito do Civilization 5 por isso, e eu acho até um jogo bem imersivo e tudo mais. Teve o Civilization 6, que ele quis dar uma modernizada no jogo, né? Muita gente do 5 chiou e chia até hoje com o Civilization 6. Eu acho que é um excelente jogo também, apesar de preferir o 5. Só que ele é um jogo que ele foi um pouco mais... Ele é um jogo bem mais fácil do que o 5, eu diria. Ele deu uma simplificada em algumas coisas. O gráfico é aquele gráfico cartoonizado, exagerado, até diria, né? Mas ainda assim, ambos têm seu público. Tem uma galera que ama o 5 e só joga o 5 até hoje. Tem uma galera que ama o 6 e só joga o 6 até hoje. E qual que é a parada da série Civilization no geral? Explicando, né, o Civilization. Pensa que você vai escolher uma civilização nesse jogo, né, hora. Essa civilização será representada por um líder carismático, né? Por exemplo, nós aqui, Brasil, tivemos o nosso Dom Pedro II aí representando o Brasil como líder no Civilization, tanto no 5 quanto no 6. No 7 não apareceu ainda. Putz. Pois é, né? Mas meio que o líder da nação representa ela e traz bônus referentes ao que era aquele líder naquela época, né? Cara, como posso dizer isso? Por exemplo, então, do Brasil aqui no 5, como ele é um jogo um pouco mais pé no chão, o Brasil, no geral, tem as mecânicas de cultura, porque é um jogo que também você consegue vencer se a sua cultura, tem pontos de cultura e tudo mais, né, for muito forte a ponto dela se espalhar para o mundo inteiro e todo mundo começar a seguir a sua cultura ao invés da própria. É uma forma de vencer o jogo. Tipo, o Brasil tem um grande impacto em turismo e afins, que são coisas que, tipo assim, o Brasil é famosamente conhecido em fazer, né? Tem essa questão turística e tudo mais. Então, o jogo meio que usa isso pra representar o Brasil. No Caralho, ainda bem que é só um jogo. Imagina, né? Imagina se o Brasil fosse Deus me país livre, a somente cultura turístico, brasileira, né? se espalha pelo mundo inteiro e domina. Fudeu! Mas então, no 6, ele já vai pra um outro lado, que basicamente os líderes começam a ter mais, como posso dizer, representação do que a nação em si. Então, no 6, o Dom Pedro ali, que é o que representa o Brasil, ele tem muito essa gimmick de que ele quer grandes pessoas junto com ele, né? Que tem essa mecânica, tipo assim, depois de um certo tempo do que você faz, você consegue, tipo, grandes escritores famosos, grandes artistas, grandes filósofos, grandes cientistas pra sua nação. E o 6 tem essas gimmicks que era uma coisa muito do Dom Pedro, né? Se pegar a história do Dom Pedro todo, ele tinha muito isso de estar junto com esses grandes mentes, né? E afins. Então o 6 ele vai isso pra todas as nações, todas as civilizações. E isso uma galera do 5 não gosta muito, preferia que a nação representasse mais do que
o líder em si, e tem essa questão da gimmick também, porque o 6 ele é muito mais pra esse lado do gimmick mesmo, né? Que é tipo assim, no 5, beleza, o Brasil tem um impacto cultural. No 6, o Brasil ele representa essa parada de só uma gimmick muito específica, que é a das grandes pessoas. Inclusive, se você joga contra o Dom Pedro e você começa a ter muitas grandes pessoas no teu país e não no dele, ele fica puto com você. A IA, Dom Pedro, fica puto com você. Não, eu quero pra mim, não quero que você tenha. Então, eu, particularmente, já não gosto muito do 6 por ele ser gimmick até demais, sabe? Tipo, você lidar com as nações, por exemplo, sei lá, o Egito, no 6... se o seu exército não for grande, ele começa a ficar com raiva de você, porque é a Cleópatra que representa o 6 e a Cleópatra gosta de líderes com grandes exércitos. É basicamente isso. Mas o 6 ainda é legal. A galera ainda gosta do 6. E por que eu fiz toda essa contextualização dos dois jogos pra chegar no 7 e destroçar ele? Cara, Eu imagino que o 7 provavelmente vai trair tudo isso aí que você explicou, né? Cara, puta que pariu. Vamos lá. Por onde eu começo? Tá, primeiro, vamos começar. Eu comecei falando do gráfico, né? Um é mais estilizado, o outro é mais realista. Como a galera do 5 chiou muito disso, eles quiseram... vamos fazer um meio termo entre os dois. Cara, se vocês pegarem aí qualquer, tipo... animação ali do Civilization 7 ou do gráfico e tudo mais, você pode ver que é um meio termo tão esquisito. As animações são esquisitas, os personagens são esquisitos, porque os líderes que são mais ou menos realistas conseguiram ficar mais feios do que o líder do 5, que é um jogo extremamente mais antigo. Então, graficamente, eu já considero o 6 o 7 um horror. Mas isso aí, dos pecados que ele comete, não é nem de longe o pior. Outra coisa que é muito comum nos jogos de Civilization é você realmente querer representar a história do mundo novamente, né? Jogar com o mundo. E uma coisa muito comum que tem é um mapa mundi no jogo, né? Que é basicamente, literalmente, tem os continentes do nosso mundo, do nosso planeta, que você consegue jogar. E eu, particularmente, nunca utilizei outros mapas, senão esse mapa do mundo, pra jogar, né? Porque eu quero ver as nações e tudo mais. No 7, hoje em dia tem, mas não sou sem essa porra. A maior parte dos jogadores joga no mapa do mundo, mas foda-se, vamos colocar só um mapa grande, um mapa pequeno e um mapa com mais água? E é isso. O pessoal vai gostar, né? Tá aí mais um dos erros do 7. Mas, outra coisa também, interface do 7 totalmente cagado. Porra, esses jogos, eles exigem que você tenha uma interface simples, porque como eles têm muitas informações, recurso, é exército, é cultura, é fé, é ciência, tudo isso tem que estar bem claro pra você como jogador conseguir acessar facilmente tudo isso, né? Qual que é a parada que eles fizeram? Porra, a maior parte desse tipo de jogo, de 4K, joga no computador. Eles pensaram, porra, não, vamos expandir essa parada pro console e vamos fazer um jogo que claramente é feito pra ser jogado do PC desde sempre, mas colocando uma interface gráfica de console e não tem uma diferença entre console e PC. E tipo assim, cara, se tu pegar os menus desse jogo e o overlay dele mesmo, cara, é uma merda. É literalmente um overlay de console pra você usar no mouse. E, porra, quem joga tanto em console quanto em PC, ou, tipo, só joga com controle e mouse, consegue perceber na hora. Tipo, cara, isso aqui não foi feito pra ser jogado no PC. Um jogo que, popularmente, é majoritariamente jogado no PC, tá ligado? Não teve o cuidado que a Larian teve com Baldur's Gate 3, por exemplo, de adaptar os dois formatos, né? Não é assim, porra. Escolheram um e, tipo, o outro público que lute aí pra jogar o nosso jogo. Não, o público majoritário que lute, porque já que eles já são majoritários, vão jogar mesmo assim, né? Não é? Não é. Só que ainda assim, dos maiores pecados, passa longe, gente. Porque eu vou dizer pra você, o maior pecado de Civilization 7, que até agora eu não consigo entender por que caralhos eles fizeram isso. E eu só vou trazer aqui também uma triviazinha, que eu dei uma pesquisada no jogo, né, e até em questão de popularidade e tudo mais, pra trazer pro programa o que a galera menos gostava no jogo. É um consenso, que é o que eu vou dizer. Mas pra vocês terem uma ideia, gerou até uma teoria, por causa de uma postagem feita no Glassdoor, que quem não sabe o que é o Glassdoor, é meio que um lugar onde os ex-funcionários e funcionários de uma empresa postam ali secretamente o que tá acontecendo naquela empresa, o que aquela empresa é e tudo mais. Alguém postou no Glassdoor, supostamente um ex-funcionário eu esqueci o nome acho que é 2K, da empresa do Civilization, ou a Firaxis, é uma parada assim.
postaram que supostamente, eu não acredito nessa teoria, mas supostamente o jogo que pegou essa mecânica e se tornou o que foi porque o diretor criativo foi pra uma viagem de ayahuasca, voltou e trocou totalmente como que o jogo seria, dizendo, não, eu tive uma visão que agora o jogo tem que ser isso daqui. Eu não acredito, mas só do fato de muita gente acreditar nessa porra, implica do caralho, onde esse jogo chegou, tá ligado? Porque qual que é a merda principal que o Civilization 7 fez? Até agora, o que é a parada que vocês acharam mais interessante nos jogos do Civilization? Vocês aí, Paulo, Paquito, assim. O que seria mais legal de jogar, tipo assim, no Civilization? O que vocês fariam? O que seria legal de fazer? Eu gosto de ver a evolução da civilização que eu escolhi no decorrer das diferentes eras. Perfeito. E a maluquice que isso dá, né? Perfeito, como que seriam os Incas nos dias de hoje? Então vamos fazer eles sobreviverem lá da época deles até hoje pra ver. Eu queria Coisa usar assim. o Mahatma Gandhi pacifista e usar bomba nuclear em todo mundo. Perfeito também. Cara, vocês trouxeram ótimos exemplos, porque é isso mesmo, a galera joga o Civilization dessa forma. Pega, sei lá, os Iroquois e, porra, vê como que eles, tipo assim, pegar essa civilização com esse líder e chegar até o final, na era moderna, com essa civilização até lá. Beleza? Perfeitamente. É isso que é a alma do Civilization. O que eles fizeram no 7? Você, sim, escolhe sua civilização, ponto, inicial, escolhe mais ou menos assim, entre 1 a 3 líderes por civilização, né? Então, tipo assim, a América tem ali 3 líderes pra escolher, a Europa ali tem uns 3 que você pode escolher também. Não tem os líderes icônicos que tem nos outros Civilizations. Então, porra, não tem um Gandhi, não tem Dom Pedro, não tem... Acho que o Napoleão ele veio como expansão depois, mas enfim, não importa. Qual que é a merda? Você escolhe sua civilização e quando você avança a sua era, você tem, tipo... pontos específicos ali pra fazer, né? Você tem missões de civilização. E aí, se você chega na Era Moderna, não, você escolheu os chineses, agora que você chegou na Era Moderna, você não vai jogar mais com os chineses, já passou demais. Agora escolhe essas 3 civilizações aleatórias aqui, que a sua civilização vai se tornar isso daqui. Você não joga mais com a civilização que você escolheu. É aleatório. O jogo te dá uma opção aleatória do... não, a evolução do que você escolheu é isso daqui, ó, aleatório. O pessoal gosta de roguelike, né? Aposta. Aqui, ó, chega aqui, 3 opções pra você. Você jogou com os chineses, agora você pode jogar com os russos, franceses ou os maias. E aí, o que você acha? Combina muito, né? E outra, não é só isso, gente, não é só isso. Os chineses ali, já que eu dei esse exemplo, têm unidades específicas daquela nação. Então, sei lá, No 5, acho que seria os Shinokwai, alguma parada assim. São os arqueiros chineses boladão. Se você tem isso no 7, várias unidades assim, no momento que você troca de nação, você perde suas unidades. Você perde as coisas que eram específicas da nação que você escolheu, e agora você tem que fazer tudo de novo com a civilização nova. E outra, gente, Civilization é um jogo longo. Um jogo muito, muito longo. Tipo assim, você joga ao longo de dias, assim, né, pra chegar no final. Então pensa que você ficou... tipo, dias construindo sua nação do jeitinho que você quer e agora tem que mudar. Não, agora você tem que jogar de uma forma completamente diferente porque, segundo os relatos, né, a galera fez uma análise de dados e viu, a galera abandona muito o jogo no meio do caminho. Vamos colocar uma gimmickzinha pra fazer a galera ter um frescor no meio da partida que ele tá jogando agora. Mas, puta que pariu, que ideia merda. Cara, ninguém gostou, geral achou paia. É uma sequência de merda que, tipo assim... Até hoje, tem mais pessoas jogando Civilization 5, que é o segundo mais jogado, porque tem mais pessoas jogando 6 também, do que esse jogo. É um jogo que a galera não tá jogando ponto, tá ligado? Foi um não gigantesco. Eles mudaram isso com o tempo até, né? Hoje em dia tem um update que eles lançaram, que é até irônico, porque o nome do update é Test of Time, que era basicamente algo que era falado nas frases do Civilization, quando você escolhe uma nação, você falava, você consegue fazer uma civilização que irá suportar o teste do tempo? Sempre fala isso, dependendo da civilização que você escolhesse. Sim. E no 7, você já começa, tipo, não, você já não vai, porque a sua civilização vai mudar. E aí eles lançaram um update chamado Test of Time, pra dizer, não, retornamos às origens, né? Só que ele é um jogo... Update revolucionário. Vamos Sim. fazer o que funciona. Aê! Zoar você gozar com a cara do jogador, né? Sim, muda completamente já a vocês estão parada. reclamando disso? E outra, gente,
o jogo não ficou bom. Mesmo depois de mudar isso, adicionaram o mapa mundi, botaram isso daí, o jogo não ficou bom, porque ele foi inteiramente balanceado nessa mecânica de merda, e agora Exato. que adicionaram a opção de tirar isso, ele se torna só um Civilization 6 pior. Então, caralho, ninguém geral achou paia. É uma sequência que todo mundo queria um Civilization 6 moderno, com uma UI moderna, com os líderes que a gente já conhece e ama, e novos líderes icônicos, e não um monte de líder aleatório que ninguém conhece, que também é uma coisa muito comum do set. E não, eles só fizeram uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente não polida. Parece que ele foi lançado muito antes do tempo, inclusive. Parece que ele foi lançado, tipo assim, lança essa porra como tá e foda-se. Porque eles foram atualizando um monte de coisas de UI merda, de bug e de tudo mais, que agora dizem por aí que o jogo está jogável. Está jogável não quer dizer que tá bom. Então, tá aí um jogo, uma sequência que ninguém queria, de um jeito que ninguém queria, de uma forma que ninguém queria, e que não querem até hoje. Podem mudar o que for, esse jogo nunca vai ser o que seria se ele tivesse lançado bom, tá ligado? Normalmente o Berserker sou eu, hoje o Eric tomou meu emprego. Não Parabéns. Tá. Não, esse Pistola, aí. o pistola. Gente, eu tenho uma paixão muito grande por jogos de estratégia no geral, né? E, cara, ter lembrado da existência do Civilization 7 pra esse programa me acendeu uma chama, assim, que puta que pariu, cara. Então tive Eu que te soltar a fúria aqui no episódio. Não, mas isso aí que você comentou, né, de mudar a civilização no meio da partida, não faz sentido nenhum, né? Você organiza a sua estratégia, né, suas unidades, sua árvore de habilidades pra seguir um caminho, e no Sim. meio do jogo muda tudo. Pra Muda quê, tudo. né? Tu até sabe mais ou menos quando que vai mudar, que é basicamente quando você avança de era, mas você não sabe pra quê. E outra, tudo que você fez ali, e na verdade, não fica claro o que vai ser perdido, o que vai ser aproveitado, porque o UI é uma bosta também, tá ligado? Então, tu só, tipo, tu joga um jogo de 30 horas uma partida, como se fosse um roguelike, tá ligado? Não, agora vai mudar tudo, tá ligado? Não é assim que funciona. Quando eu vi isso, me deu a sensação de que eles tiveram a ideia certa, mas a execução errada. Que de fato é um problema muito grande nos 4x no geral, né? Nesse gênero 4x, a duração das partidas. Só que ao invés deles trabalharem em cima da raiz do problema que eles detectaram, que é a partida ser desnecessariamente muito longa, eles tentaram adicionar mais variedade na partida. Só que esse tipo de variedade não funciona em um jogo de estratégia onde você precisa ter um grau maior de previsibilidade. Especialmente em jogos assim, densos em estratégia, igual é o gênero Sim. 4x. Uhum. Então a ideia assim, tô passando um pano aqui, mas enfim. A ideia não foi ruim, mas a execução pra tentar resolver esse problema foi muito zoada, foi muito Sim. bosta. E tipo, no 7º jogo da franquia, se a franquia já chegou no 7º jogo, é porque tem coisa ali que você não pode mexer mais, que as pessoas já estão acostumadas e às vezes até compram o seu jogo por causa daquilo. Sim. Então mudar de civilização no meio da partida foi assim, você bota uma lista, gente, quais são as piores ideias que você pode ter? Cara, Aí dessas piores, quais são as mais merda? Vai nela. é o tipo de coisa que não dá pra imaginar como que ninguém chegou e falou, cara, isso aí não vai dar certo, essa ideia não é boa. E eu consigo imaginar alguém até dizendo isso pra pessoa que teve essa ideia, só que a pessoa que falou, foda-se, eu sou o diretor e eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Tanto que a galera criou essa teoria maluca aí, de que o cara veio tipo, louco numa viagem maluca e criou isso. Eu não acredito nisso, mas, porra, pra tu ver o nível de escrotidão que esse jogo se tornou pra pessoas acreditarem numa coisa absurda, tá ligado? Não, mas pior que eu até acredito em algum nível por causa de... Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas de uma coisa que eu ouvi sobre o Clair Obscur. Que tem um acontecimento lá no jogo, pesado, que ele foi implementado aparentemente por causa de uma conversa que os atores tiveram com o diretor, tipo, num café, num happy hour, alguma bosta assim, e o diretor, tipo, isso é uma boa ideia. Aí fez. Não vou falar aqui, mas enfim, é só pra contextualizar do porquê eu consigo dar algum crédito a essa teoria bizarra. É doideira. Mas com relação ao Civilization, tem mais ódio pra destilar? Não, acho que é só isso. Ainda que exista, que esse jogo mereça um pouco mais, eu acho que aqui pro programa é só isso. Obrigadão, Eric.
Bom, trazendo pra minha parte aqui, então. Eu vou dar algumas menções honrosas também, assim como os meus colegas, né? Eu acho que a mais clássica pra mim é Chrono Cross. Que ele é uma continuação do Chrono Trigger. E antes que alguém faça piada, não, ele não é uma continuação do Sea of Stars, tá? É do Chrono Trigger. Mas ele é um bom jogo. Não tiro os méritos dele. O gráfico dele pro PS1 é lindo. A trilha sonora dele, bicho, é uma sacanagem. O sistema de batalha dele é muito bom. Mas ele não é uma boa sequência pra Chrono Trigger. E ao contrário do que... Só um segundo. Ele é um bom jogo, mas ele não é uma boa sequência do Chrono Trigger. E ao contrário do que a internet prega em alguns lugares aí, desculpa chatear vocês, mas sim, ele é uma sequência direta do Chrono Trigger. As ações que o Chrono e a turma dele fizeram no Chrono Trigger são responsáveis pelo que acontece no Chrono Cross. Goste de você de admitir isso ou não, tá? Mas enfim, minha menção honrosa aí, Chrono Cross. Bom jogo, mas desnecessário essa sequência, não precisava. Tudo por causa da mãe da Luca, né, cara? Ai, um abraço pro cara. Grande Cast. Ai. Mas enfim, o que eu realmente queria trazer aqui pro programa é a franquia Final Fantasy num geral. Mas é até bom dar um contexto, né? Final Fantasy, eles não costumam ter sequências diretas. Cada jogo acontece em um mundo, uma história separada, protagonistas diferentes, etc. Com alguns elementos em comum com a série, tipo chocobos, summons, alguns monstros icônicos e por aí vai. Só que alguns jogos, de fato, tiveram continuações diretas. E o jogo que começou com isso foi o Final Fantasy X, que tem o Final Fantasy X-2. Mas ele não foi o único. O Final Fantasy XIII, por exemplo, tem o Final Fantasy XIII-2 e o Final Fantasy XIII Lightning Returns. Ele é uma trilogia. O Final Fantasy IV também tem isso. Ele tem o Final Fantasy IV The After Years, que é uma continuação direta dos eventos do Final Fantasy IV. Só que assim, a franquia Final Fantasy não sabe fazer continuações. E aí, as menções honrosas dentro do meu tema principal, que é a franquia, o Final Fantasy IV The After Years. Ele é cagado, primeiro porque ele repete os plot beats, o ponto a ponto de plot do Final Fantasy IV, que é uma ameaça extraterrestre. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes do Final Fantasy IV, apesar de ser uma narrativa bem simples. Ela meio que é repetida no Final Fantasy IV The After Years. O que você tem diferente é que o Cécio tá mais velho, já tá casado, já tem um filho, você controla o filho do Cécio, você controla filhos de membros do seu grupo do Final Fantasy IV também. Então ele de fato dá uma avançada na história. Mas não é de uma maneira satisfatória. Ele foi lançado na época num modelo muito merda de capítulos, que a Square lançava... esse é o capítulo do Edward, esse é o capítulo do Cécio com a Rosa, esse é o capítulo da Rydia, e por aí vai. Então o jogo estava fragmentado. Foi só anos depois que ele foi receber no PSP uma versão The After Years que tem tudo, e também um remake em 3D que tem o The After Years. Só que ele não foi retrabalhado. Então você joga esses capítulos separados e depois vai pro plot principal e fica um negócio esquisito. Enfim, não é legal. Não é uma sequência legal. E eu falo isso com muita tristeza porque o Final Fantasy IV é um dos Final Fantasy que eu tenho um maior carinho, sabe? É um dos meus favoritos de longe. Ele tem um lugar especial no meu hipotético coração. E a sequência dele, infelizmente, é uma bosta. O Final Fantasy XIII, eu não consigo falar muito, porque o 13.1 eu fui meio que espectador, eu vi a minha esposa jogando. E ainda bem que no momento dessa gravação ela não tá aqui em casa, porque só de eu ouvir Final Fantasy XIII, ela quer me bater. Ela odeia esse jogo. E o Final Fantasy XIII-2 e o 13 Lightning Returns eu não tive contato, mas pelo que eu pesquisei por alto, assim,
Parece que o Final Fantasy XIII ele é um pouco mais aberto, ele resolve alguns dos problemas que a fanbase tinha com o Final Fantasy XIII original. Mas, de novo, eu não joguei, eu não consigo julgar a gameplay dele. E o Final Fantasy XIII Lightning Returns parece que tem um esquema de limite de tempo e você controla só a Lightning. Você não controla mais ninguém. Então, também fica um negócio muito esquisito. Dentro da própria trilogia, que teoricamente é uma história só, você tem 3 formas diferentes de jogar e é um Frankenstein muito estranho. Mas, de novo, eu não joguei, não consigo julgar esse aí. O jogo que eu quero falar, de fato, é o Final Fantasy X-2, X2. Mas aqui eu já vou deixar um aviso para acalmar todo mundo que tá escutando. Apesar de ele ser uma sequência direta do Final Fantasy X, eu não vou dar spoiler nem do Final Fantasy X, nem do Final Fantasy X-2. Então você pode escutar isso aqui sem medo, se você não jogou nenhum dos dois. E o que convenhamos, se você não jogou Final Fantasy X, você gosta de JRPG, vai resolver essa falha de caráter, né, filho? Vai jogar, caralho. Mas enfim. Final Fantasy X-2, ele se passa alguns anos depois dos acontecimentos do Final Fantasy X. Depois de tudo que aconteceu no Final Fantasy X, você tem como resultado meio que um vácuo de poder que é preenchido por 2 facções no Final Fantasy X-2. Não vou mencionar os nomes porque pode causar algum tipo de spoiler, os nomes dessas facções, mas entendo que existe esse vácuo de poder que essas 2 facções estão tentando preencher. Só que isso é uma coisa que acontece no background. O Final Fantasy X-2, ele é muito esquisito quando você joga o Final Fantasy X antes dele e imediatamente pula pro X-2. Porque o que acontece? O Final Fantasy X, ele é um jogo muito melancólico, muito pesado, muito, num geral, muito pra baixo. Ele tem os seus momentos de leveza, tem os seus momentos cringe, tipo a risada do Tidus com a Yuna, que já ficou infame internet afora. Mas no geral ele é um jogo muito melancólico, muito pesado. E ele é assim o jogo inteiro. Do início ao fim, é o tipo de sentimento que aquele mundo quer te passar. Quando você vai pro Final Fantasy X-2, ele dá um 180. Não só na forma que o mundo está, mas na forma que a protagonista é tratada. No Final Fantasy X você tem um duo protagonista, né? É o Tidus e a Yuna. Só que o Tidus meio que é o protagonista orelha e a Yuna é a protagonista que de fato passa por todo um arco de transformação dentro daquele jogo. E esse arco de transformação ele meio que se estende um pouco pro X-2. Então você continua tendo esse desenvolvimento de personagem dela. Só que é um choque muito grande, porque você sai do Final Fantasy X, a Yuna ela é mais contida, mais quieta, mais tímida, mais na dela. Se você, até convido os meus colegas a fazerem isso aí, joga só a abertura do Final Fantasy X-2 no YouTube, vocês verem a CG inicial, e cara, é um negócio completamente diferente. Você começa o jogo com uma apresentação, um concerto, um show, onde a Yuna tá cantando J-pop, vestida de dançarina. Já começa aí a esquisitice. E o jogo, no geral, ele segue uma estrutura muito diferente do Final Fantasy X também. Enquanto o Final Fantasy X ele é extremamente linear, até por conta da narrativa, né? Você tá fazendo uma peregrinação naquele jogo. O Final Fantasy X-2 ele é muito mais aberto. Você tem acesso ao mundo de Spira, você tem uma airship desde o começo, né? E você tem acesso, você tem uma liberdade muito maior já desde cedo. Esse não é o meu problema com o Final Fantasy X-2. E eu, inclusive, acho ele como jogo, um jogo muito bom. O meu maior problema é que ele vira... Não sei, vocês conhecem aquele filme, vocês dois, As Panteras? Conheço. Não conheço. Não conhece? Não. O nome em inglês dessa franquia é Charlie's Angels, no caso. Cara, o Final Fantasy X-2, ele é As Panteras no mundo de Spira. E a Yuna sai de... Ele é quase um Sailor Moon, né? Tem o esquema delas trocarem Também. de roupa e tudo mais. Sim, exatamente. Ele usa um sistema de job,
de classes, né? Igual, por exemplo, Final Fantasy V. E à medida que você equipa as classes, as meninas mudam de roupa. Só que ao contrário do Final Fantasy V, aqui no 10.2, você pode mudar de roupa no meio da batalha. E fazer isso no meio da batalha te concede algumas vantagens. Por causa da board que tem lá de equipamento. E a Yuna, a Rico, são duas personagens do jogo anterior. E uma personagem que é introduzida nesse jogo, que é a Paine, elas formam as Ghoul Wings. E o que é que elas são? Imagina a Lara Croft, caçador de artefato. Agora imagina 3 Lara Croft, elas são isso. Basicamente. É uma mistura de As Panteras com Tomb Raider, com, sei lá, Indiana Jones, que elas vão se meter em ruínas pra pegar... No Final Fantasy X tinha esse conceito de umas esferas que gravavam acontecimentos, né? Imagina que você gravou um vídeo e postou no YouTube. Agora imagina que o YouTube são essas esferas. É isso. E elas caçam essas esferas, e essas ditas esferas também são o modo que o jogo apresenta os jobs pra você. Mas enfim, o jogo em si ele é bem divertido. O sistema de combate dele é pra mim um dos melhores da franquia. É bem ágil, você tem um sistema de job que você vai aprendendo habilidades novas de cada job que você vai liberando. Tem muita coisa pra explorar. Só que a narrativa dele é muito desengonçada. Ela é muito episódica até o momento que ela não é mais. Você vai passar a maior parte do jogo fazendo essas missões descoladas. E você vai ter até um grupo rival seu, uma mulher com 2 guarda-costas dela lá, alívio cômico, esquisito. E vai chegar um ponto que, de fato, o plot do jogo vai começar a acontecer, ele vai engrenar e você vai ter um fio condutor ali até o final. Qual que é o meu principal problema que faz ele, pra mim, ser uma sequência desnecessária? Uma coisa em específico, tá? Fora isso, eu acho sim um jogo muito bom. Eu acho que ele apanha mais do que ele merece, inclusive. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, audiência? Pra não dar spoiler. Mas o final verdadeiro desse jogo é o meu problema com ele. Primeiro porque é um inferno de fazer. Você só faz ele se você fizer 100% do jogo. Eu acho que até mais, na real. Deve ser mais de 100%. E eu lembro, aí relato meu aqui, né? Na época do PS2 eu não tinha acesso à revista pra saber isso. Eu só sabia que quando você zerava o jogo ficava uma porcentagem lá, você fez X%. E eu era, na época, o taradão de fazer tudo dos jogos. Só que nesse jogo, pra você fazer 100%, tem coisas nível você falar com determinado NPC em determinado ponto da história. Se você não falar, e não é diálogo importante não, tá? É diálogo bosta, assim. É diálogo tipo, o tempo tá tão bonito hoje. Eu não tô zoando, não. É nesse nível. E isso contar pra porcentagem. E eu fiquei, na época, cara, sem sacanagem. Eu tinha um caderno sabe aqueles cadernos de 20 matérias que a gente comprava na papelaria? Eu tinha um daquele pra anotar um passo a passo do que eu tava fazendo nas runs e anotar os percentuais que eu fiz. Eventualmente, depois eu fui ter um computador pra isso, aí eu anotei no Word, né, e tal. Mas, cara, foi um inferno fazer esse final verdadeiro. E você ganha, quando você faz esse final, você ganha uma job extra, né, a mascote. Que é uma job que as meninas se vestem de Moogle. Só que, e de novo, eu não vou dar spoiler, mas o final verdadeiro, ele atrapalha o que acontece anteriormente no Final Fantasy X, que pra mim é um final, cara, top 10 finais dos videogames ever, tá ligado? E aí deram sequência nessa história. E se você não faz esse final verdadeiro, o final padrão do jogo, né, pra quem não vai completar ele é um fechamento legal pro arco da Yuna. Ele é um fechamento satisfatório com os temas que foram apresentados não só nesse jogo, mas no jogo anterior também. E aí, não sei o que deu na cabeça dos executivos da Square de fazer essa droga desse final verdadeiro que, pra mim,
destruiu o negócio, sabe? É complicado falar sem dar spoiler, mas assim, se vocês tiverem curiosidade um dia, zerem o Final Fantasy X, porque esse eu acho que todo fã de RPG deveria jogar, sem meme. Zerem o Final Fantasy X e depois vejam uma gameplay do Final Fantasy X-2, se vocês não quiserem jogar, ou olhem os 2 finais no YouTube pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu acho que esse final de 100%, ele sozinho estragou a experiência desse jogo pra mim, que até ali tava muito boa. E, infelizmente, ele foi a primeira sequência direta que a série Final Fantasy fez. Já começou com o pé esquerdo e não melhorou a partir dali, né? Todas as outras também foram igualmente ruins. E até as tentativas de prequel foram meio merda, porque Crisis Core também, Deus me livre. É outra porcaria que eu não quero nem comentar. Mas enfim, me alonguei um pouquinho. O jogo que eu queria falar no fim das contas era esse, o Final Fantasy X2. E uma última menção honrosa, só pra terminar. Hades 2. Eu ainda não joguei ele, mas eu vi uma gameplay dele de início ao fim no YouTube. E de novo, é só pela parte narrativa, tá? Não tô dizendo que a história é ruim, mas a história do 1 é tão fechadinha que eu acho que caiu naquela que a gente mencionou de novo e de novo no programa. Colocarem a IP pra chamar público. Eu não acho que precisavam ter dado continuação à história da família do Zagreu, mas já que tá aí, não é um jogo ruim, não é uma história lixo. Mas eu acho uma sequência desnecessária, sabe? Não vejo muito o porquê terem feito isso, além de, o primeiro fez sucesso, vamos fazer mais. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Pra variar nem um pouco, eu gostaria de dar sequência a essa conversa, incluindo vocês. Deixem aí nos comentários quais sequências que vocês não gostaram tanto, que talvez vocês acharam desnecessárias, ou sobre algum tópico que conversamos no decorrer do programa também, um jogo que você gostaria de ver uma sequência, enfim, deixa aí nos comentários. Se você tiver um comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado que não caiba aqui, peraí, nossa, até pedir desculpa pro Lucas, né, ele vai ter trabalho com isso aqui. Seu espécime catalogado nos anais da insuficiência crônica. Se você tiver um comentário um pouco mais longo que não caiba aqui no Spotify, mande pra gente na nossa caixa de e-mail ultimaporção@gmail.com. A gente vai adorar pegar pra ler. Já estamos quase no nosso episódio de caos, então manda aí os seus comentários, não esquece. No mais também, não esqueçam de avaliar esse programa, dar ali as 5 estrelinhas no Spotify, se é por onde você tá assistindo. Deixa o like aí se você tá escutando a gente pelo YouTube, é muito importante para espalhar a palavra do caos adiante. Se você já fez isso, espalhe você a palavra do caos, passe esse episódio para algum amigo seu, para algum conhecido, para ele se divertir aqui com a gente na taverna. Além disso, também, o nosso amigo Alquimista tá fazendo lives lá na Twitch. Eric, faz o teu jabá aí pra audiência. Opa, então continuo fazendo lives ali toda terça, mas agora não sexta-feira, agora toda terça e quinta estou fazendo lives ali às 7h30 da noite. Tá muito divertido, jogando bastante roguelike e até começando a jogar um joguinho com a galera também. Então quem quiser aí participar, me conhecer até um pouquinho mais, só colar nas lives lá na Twitch, Alquimista Eric. Em todas as redes sociais também, Alquimista Eric. E no Instagram, Alquimista_Eric, porque eu sou burro e esqueci de padronizar. Mas é isso. E agradeço pela view de todo mundo, pela participação de todo mundo que está indo lá, né? Pô, já apareceu o Schneider, já apareceu o Odair, já apareceu o fã de Nazome Leve, qual que é o nome dele mesmo? O Adriel. Isso, Adriel, perdão. Adriel apareceu lá, então, porra, a galera tá sempre curtindo, se divertindo bastante lá. Pô, muito obrigado de coração mesmo, pessoal. E, como eu mencionei, nós também estamos lá no YouTube. Paulo, qual que é o nosso endereço no YouTube para audiência? youtube.com/ultimapoção. Até me enrolei. O canal tá crescendo e deixem lá seus comentários. Assistam a gente lá por lá também. E isso aí, acompanhem nosso caos. É isso aí, galera. Então,
Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Blue Sky, tem Instagram. A gente voltou a postar os episódios lá no Instagram. Segue a gente lá, que é mais uma fonte de notificação para você não perder nenhum episódio. E a gente vai ficando por aqui. Desculpa a minha voz, ela infelizmente morreu no decorrer do programa. Mas se der tudo certo no próximo programa eu já tô normal. Muito obrigado por escutar. É sempre uma honra estar aqui alegrando vocês, falando de videogame pra vocês. Joguem muito videogame e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês. E se ninguém pedir, a gente faz uma sequência desse episódio. Valeu, galera. E que a sequência da semana de vocês seja melhor que as continuações desses jogos aqui. Tchau, tchau, galera. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.